Olá, como vai? Tudo bem? Então, retornando, vamos fazer agora uma camiseta trabalhando com o vinil transfer ou power film mais conhecido aqui no Brasil, né? Existem também outros filmes de recorte, só para você entender, tá? São os filmes termotransfer, né? Ou vinil transfer, né? Ou vinil termotransferível, né? Tem vários nomes. Né? Aqui no Brasil, tenho visto aí que a empresa Caesar, né, está trabalhando bastante. É uma empresa norte-americana que veio aqui para o Brasil, né? E tem alguns representantes no Brasil aí que estão fazendo vídeos na internet, né? Várias reportagens acerca desses filmes de transferência, tá? Eles têm uma ótima qualidade, eles têm um diferencial muito grande. Só que prepara o bolso que eles têm um valor também elevado. Então fica de acordo com a qualidade que você queira oferecer para o seu cliente. Você tem que ver se ele vai pagar o que realmente vale. Eu estou usando o Power Film como exemplo nessas aulas porque é o mais barato e eu notei que ele tem uma boa qualidade também. Então vamos dar continuidade. Agora nós vamos trabalhar com camiseta com duas cores de Power Film que você poderia fazer com 3 cores, 4 cores, 5 cores. Só você entendendo o sistema, como funciona, você vai poder empregar aí na sua arte de várias cores que você for fazer. Então vamos dar continuidade agora, né? Já estamos com o programa Silhouette Studio aberto. Agora nós vamos pegar uma arte aqui, né? Eu já salvei uma arte do Superman. Nós vamos fazer uma camiseta infantil. E eu vou te explicar o passo a passo agora para fazer essa camiseta. Então, vamos lá. Bom, já estou com o programa aberto aqui como informado, né? Vamos aqui em abrir. E aqui eu tenho duas artes, né? Só para você entender. Eu tenho uma arte que eu peguei da internet, duas cores, e tenho uma arte que é preta e branca. Mas por que você pegou essas artes, Antônio? Eu quero mostrar para você o cuidado que você tem que ter quando você baixa os programas, as artes da internet, tá? Então você tem que ter um cuidado especial. Vou te mostrar essa aqui. Visivelmente essa arte está vetorizada, você vê que ela abriu pequena, mas eu posso esticar ela o tamanho que eu quiser. E ela vai distorcer bem pouco, tá? Ela distorceu um pouco aqui, mas não foi muito. Dava até para trabalhar com ela. Tá, digamos que nós vamos trabalhar com essa arte agora. E o que nós teríamos que fazer? Inicialmente, clicar com o botão no lado direito do nosso mouse sobre a imagem. Lembra que eu falei que nós temos que trabalhar com a imagem espelhada. Então eu viria aqui em virar horizontalmente, né, para ela ficar espelhada. Selecionaria ela novamente e viria aqui nessa abinha aqui, ó, amarelo com azul, né, para rastrear. Então eu clicaria aqui em Select, né, para começar a rastrear a imagem. Ó, deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá a imagem, vamos selecionar novamente. E agora nós vamos selecionar a imagem total. Você vê que ela já fez o rastreio aqui, tá? Visualmente ela está ótima a imagem, tem cores boas, mas você vai ver na hora que eu rastrear essa imagem. Então vou rastrear aqui borda interna e externa, que nós temos que recortar tanto a borda externa como os detalhes dentro, tá? Então, borda interna e borda externa. Então, eu fiz o corte. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos descartar o principal, tá? Aqui eu vou dar um zoom para você entender melhor. Veja que ela salvou em duplicidade, tá? Tá vendo aqui que ela tem uma duplicidade e ela não está fechando. Vou abrir mais um pouco para ficar mais próximo. Ó, além dela não estar fechando, você vê que a parte de fora, ela está ondulada, né? As pessoas já salvam a imagem dessa forma, disponibilizada na internet, tá? Se eu fosse fazer o corte do jeito que está aqui, provavelmente eu não iria conseguir. Porque não está ligando os pontos internos, tá? Que você pode ver aqui, e está serrilhado no externo. Tudo bem, se fosse só o serrilhado no externo, o que eu faria? Eu voltaria aqui, né? Vou voltar um pouco mais aqui. Deixa eu alinhar aqui a imagem. Isso, só para você ver melhor. Tá? Se fosse trabalhar com ela, estivesse bom internamente, né? Os pontos estivessem se juntando e só a borda externa não estaria boa, por exemplo, o que eu faria? Eu selecionaria a imagem toda, clicaria com o botão do lado direito do mouse e viria aqui, ó. Liberar caminho composto, né? Então você vê aqui que todas as áreas da imagem elas foram liberadas. Deixa eu só tirar aqui, ó, a grade para você ver melhor. Tirei a grade aqui só para você entender melhor.
Vou aproximar um pouco mais a imagem, tá? Vou aproximar um pouco mais. Então você vê claramente e nitidamente que ela não encontra os pontos, tá vendo? Então não daria para recortar algumas partes da imagem. Você vê que aqui também não, e ela também está em duplicidade, né? Tem dois riscos. Caso só fosse a borda externa que estivesse serrilhada desse jeito, mas a borda interna está lisinha, como essa que você pode ver aqui, o que eu faria? Eu clicaria com a pontinha desse dedinho que aparece para nós aqui, ó. Vou aproximar bem mais para você ver. Ó, tá vendo aqui que a ponta do dedinho eu selecionaria em cima do ponto onde está enserrilhado, ó. Selecionaria aqui, apertaria o delete, tá vendo? E ficaria essa borda que está melhor. E se as bordas internas estivessem boas, mesmo que tivesse duplicado, eu poderia também apagar as partes duplicadas e usar só o que estivesse bom. Mas como não está dando de encontro a imagem, então não daria para mim recortar, porque ela não ia recortar toda a imagem, ela ia ficar as partes sem recorte e na hora de depilar o vinil ia estragar a arte, tá? Eu ia jogar vinil fora. Bom, então para resolver isso, nós não vamos trabalhar com essa imagem. Então, quando você vê que você pegou esse tipo de imagem que ela não... Os pontos não são ligados uns aos outros, tá? Os pontos têm que ser ligados uns aos outros, como a borda externa. Caso você identifique que na borda interna, né, ela não se encontre uma na outra, pode ver aqui, ó, aqui no meio, ela não se encontra. Então você não vai conseguir recortar de uma forma profissional o seu vinil, tá? Quando você for recortar, você vai ver que vai ficar tudo grudado. E você, se você for trabalhar com mais cores, isso vai ser um grande problema. Então eu aconselho você descartar esse tipo de imagem e trabalhar com imagens melhores. Bom, aqui nós vamos identificar o seguinte, então. Você vê aqui que a borda externa do desenho, é vermelha e a borda interna é amarela, tá? Então a gente não precisa trabalhar justamente com essa imagem só porque ela tem cor, tá? Ela tá pintada, então na prática seria mais fácil trabalhar com ela na hora de transferir lá para você identificar quais as cores realmente que você precisaria cortar. Mas olhando para a imagem, você já viu lá que todas as bordas externas e o símbolo, né, a letra S está em vermelho. Você precisaria então de toda essa parte em vermelho, recortar tudo isso junto, tudo que está em vermelho, e só as partes amarelas você poderia recortar lá fora. Então nós poderíamos descartar isso aqui, vamos descartar tudo isso aqui, nós não vamos usar mais, tá? Nós podemos fechar aqui também, tudo, não vamos salvar, vamos fechar tudo, e ela vai abrir uma nova arte aqui, numa nova área, tá? Então nós vamos abrir o arquivo novamente, e você vê que eu abri aqui, eu salvei também uma área em preto, né? Preto e branco. Então vamos abrir em preto e branco aqui, tá? Vamos ajustar o tamanho que nós precisamos. Tá em milímetros aqui, mas nós vamos precisar de uma medida de 20 por 15 praticamente, tá? Para fazer uma camiseta pequena infantil. Pronto. Agora nós já selecionamos. Eu vou fazer diferente, tá? A gente pode mudar aqui milímetros para centímetros, também não tem problema nenhum nessa aba aqui, tá? Mas eu vou fazer grande aqui, mostrando para você grande, mas na hora de recortar, nós vamos recortar pequeno do tamanho da nossa camiseta. Como é uma camiseta infantil, ó, presta atenção, é só para você ter uma ideia, tá? Você não vai recortar grande do jeito que você tá vendo, que na hora que você for transferir para a camiseta, não vai ficar com uma boa qualidade, tá? Vai ficar muito grande. Então tem que visualizar o espaço que você tem. É uma camiseta pequena, faça uma estampa pequena. É uma camiseta grande, aí você pode trabalhar com uma estampa maior. Eu vou deixar mais aberto na tela só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia de como que vai ser realizado o trabalho aqui. Bom, temos a imagem aqui. Toda essa área que está em branco, então nós vamos recortar com vinil de cor vermelha. E a parte que está em preto, nós vamos recortar com vinil amarelo, tá? Então, inicialmente, vamos selecionar a imagem, clicar com o botão do lado direito. Vamos espelhar a imagem. Vamos virar horizontalmente, já espelhamos. Agora nós vamos vir na aba aqui de rastrear, vamos clicar aqui nessa aba Select Área, né? Vamos selecionar a área que nós queremos rastrear. Selecionamos tudo, tá vendo que ele vai salvar duplicado também, mas aqui não tem problema.
A área que esteja duplicada, nós podemos apagar depois, tá? Se você não está entendendo que tá, essa questão de duplicado, você vai entender na hora que eu for fazer o rastreamento, tá? Então, já selecionou borda interna e borda externa, e eu vou clicar nessa primeira aba, tá? Que é rastrear borda interna e externa. Pronto, rastreei. Agora nós vamos descartar o desenho principal. Descartamos, você vê que ficou várias abas a mais, né? Então nós só precisamos de uma borda externa e precisamos de uma borda interna, tá? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos selecionar toda a imagem, clicar com o botão do lado direito e liberar caminho composto, tá? Nessa aba aqui. Pronto. Você vê que toda a imagem agora pode ser trabalhada. Então nós vamos selecionar, vou aproximar um pouquinho mais. Então nós vamos selecionar as áreas que nós não queremos recortar, tá? Vamos descartar. Eu só quero trabalhar com essa borda primeira de todas que está mais retinha, tá? Então vamos selecionar a primeira, a última, vamos apertar o Delete, depois a segunda, apertar o Delete e depois a terceira e apertar o Delete. Viu que só sobrou a que está mais retinha. Internamente você consegue verificar que não tem... Todos os pontos estão se unindo, então você consegue trabalhar facilmente com o recorte aqui. E agora nós vamos selecionar a área que estiver mais reta. Você vê que a borda interna tem muita ondulação, então nós vamos selecionar ela e deletar. Só ficou a que está mais retinha. E aqui fora, mesma coisa. Vamos selecionar a borda externa, vamos deixar só a interna. Ou pode fazer vice-versa, tá? Que aqui as duas áreas estão boas. Vamos tirar a interna, porque a externa é maiorzinha, vai ficar melhor no nosso desenho. E aqui também vamos selecionar a interna, vamos apagar. E aqui embaixo, mesma coisa. Selecionar a interna, apagar. E aqui embaixo, descer um pouco mais, mesma coisa. Vamos selecionar a interna e apagar. Prontinho. A imagem todinha já está boa, já podemos trabalhar com o recorte, tá? O que nós vamos fazer agora? Como nós vamos recortar a borda externa, que é toda vermelha, tá? Não daria para retirar, por exemplo, o miolo, tá? Não dá para retirar a parte interna para cortar. Por exemplo, eu não consigo retirar só essa borda externa, tá? Eu não consigo deixar só essa borda externa para recortar. Por quê? Porque eu vou precisar dos furos para poder fazer esses detalhes aqui. Então, inicialmente, nós vamos mandar para nossa silhuete e nós vamos recortar a área total, tá? Do jeito que tá aqui. Então, só vou reduzir um pouco mais aqui, tá? Você viu que está em liberar caminho composto. Nós vamos clicar aqui e vamos criar caminho composto para fundir a imagem vai virar uma só de novo. Então, vamos criar caminho composto. Então, você vê que virou uma arte só, tá vendo? Ó? Se eu tiver que mover, peraí, deixa eu pegar aqui. Se eu tiver que mover, vai mover tudo, não vai mover só algumas partes da área. Então eu venho aqui, diminuo o desenho, sempre pegando nas pontas, tá? Para o desenho não ficar distorcido. Coloco aqui a minha grade para ver se o tamanho está de acordo com o tamanho do vinil que eu tenho lá. Está tudo certo, tá? E agora eu vou posicionar o meu vinil vermelho lá na silhuete e vou cortar. Então vamos clicar aqui na faquinha. Já está regulado do jeito que nós queremos, né? Vamos só selecionar novamente aqui o vinil. Então você vê que aqui do lado tem vários tipos, né, de papel que você pode trabalhar, né? Vários tipos de textura. Então nós temos que localizar aqui o vinil silhuete. Eu localizei o vinil silhuete. Ele vai dar as configurações de corte, né? Faquinha número 1, né? Você vê. E a velocidade 5, a espessura 10. Tá? A velocidade está boa, se quiser reduzir para 2 também, para cortar bem tranquilo. E depois você vai simplesmente clicar em enviar para a silhuete, clicando nesse botão. Eu vou clicar no botão agora e nós vamos acompanhar na máquina o recorte, ok? Vamos até lá então? Bom, então nós estamos aqui com a nossa base. Então nós vamos precisar basicamente de um 6 por 5 ou 6 por 6, tá? Eu acho mais interessante cortar 6 por 6, né? Isso em centímetros, tá? Então nós vamos pegar aqui nosso Power Film vermelho. Então nós vamos ajustar ele aqui, vamos ver a área que nós vamos precisar cortar, tá? Então nós vamos precisar cortar um pedaço aqui
e um pedacinho aqui. Bom, o que eu aconselho aqui nesse caso, vamos ajustar aqui ele em 6. Aqui desse lado ele tem um pedacinho a mais, né? Então pode cortar um pouquinho a mais para não ter problema. Vamos cortar. E vai ficar dessa forma aqui. Nós vamos precisar de 6. Vamos passar um pouquinho mais. Vamos utilizar esse lado aqui que está mais retinho. Nós vamos precisar um pouquinho mais de 6, tá? Se quiser cortar aqui embaixo também, pode cortar, mas não tem muita necessidade, porque depois que a máquina fizer o corte, a gente consegue tirar o excesso. Vou pegar uma fitinha aqui. Bom, então vamos ajustar. Como eu já falei que a minha base está bem fraquinha, a cola, então nós prendemos com uma fita para ela não correr na hora do corte, tá? Para não perder o material. Ressaltando, sempre na parte áspera, tá? A parte áspera que vai ser cortada. A parte lisa tem que estar virada para a base. Então aqui nós vamos ajustar. Vamos prender aqui. Vamos prender aqui também. Bom, ressaltando, quando você comprar também, né, novamente, quando você comprar a sua plotter de recorte, você não vai precisar fazer isso que eu estou fazendo, tá? Eu só estou fazendo isso porque minha base ela já está usada e não tem cola, tá? A cola dela não segura mais. Mas quando você compra nova, ela vem com uma cola. É uma cola que segura esse material, não deixa ele ficar correndo. E com isso você consegue personalizar tranquilamente. Então, ajustados, nossa plotter já está ligado. Agora eu vou posicionar aqui a nossa plotter. Posicionar. E aqui no nosso programa eu vou pedir para cortar. E ele vai cortar tudo, tá? Ó, enviar para silhuete. Então o que vai acontecer? Ele vai cortar tudo. Todo o desenho vai ser cortado. Como a gente não tem como separar as partes ali que não precisariam cortar, por exemplo, se a gente tirar essa parte que é amarelo, essa parte que é amarelo, tá? As partes que seriam em amarelo iria cortar fechado em vermelho. Então a gente não conseguiria recortar depois. Então é melhor cortar toda a parte vermelha e depois a gente só tira o que não vai nos servir e depois a gente corta só o amarelo. Aqui finalizamos então. Então vamos tirar. Bom, aqui é um logo bem pequenininho que nós fizemos com uma camiseta infantil. Vai sobrar tudo isso aqui. Vou mostrar para vocês, vou tirar a fita aqui. Excesso de fita. A base sem cola acaba tendo um serviço a mais, né? Então aqui eu vou recortar. Pronto, recortei aqui. Retirei o excesso. Aqui você consegue ver o corte, tá vendo lá o corte? Então é isso que nós vamos fazer. Agora nós vamos depilar. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui, tirando. Vamos depilar somente deixando o que realmente interessa para nós nesse momento. Então, fazer um logo bem pequeno. Então nós sabemos o que? Nós sabemos que toda a parte externa da arte é vermelha. E nós só precisamos tirar então a parte interna, que nós vamos preencher com o amarelo. Tá? Então nós vamos tirar essa parte que não vai nos servir. Vamos tirar aqui essa parte. Vamos tirando aqui, pronto. Tirando. Vamos tirar essa outra parte interna aqui. Vamos tirar aqui, puxando. Ó, puxa aqui a parte interna. Vamos puxar a outra parte interna aqui do cantinho.
Vamos tirando aqui, ó. Pronto, tiramos mais uma parte interna. E agora nós vamos tirar as partes de baixo aqui também, deixando só o principal em vermelho, tá? Só para você entender lá a nossa arte. Você viu antes, tem que estudar antes de fazer o corte, tá? Você tem que definir o que realmente você vai precisar para poder ter um bom corte. Então o corte ficou assim. Aqui nós temos somente a parte vermelha, certo? Definimos aqui que essa é a parte que a gente vai fazer de vermelho, beleza? Tranquilo. E agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos voltar para o nosso programa e eu vou retirar as partes que a gente não precisa. Só vou deixar o que a gente realmente precisa cortar agora. Bom, pessoal, então foi realizado o corte, né, do vinil vermelho para poder fazer a área externa, tá? Então agora o trabalho vai ser diferente. Agora nós precisamos cortar o amarelo. Só que o amarelo, por exemplo, né? Vamos retornar aqui para a nossa arte. Vamos retornar aqui para a parte de trabalho. Então você viu lá, vou tirar a grade novamente. Tá? Vou retirar aqui a grade e vou aproximar aqui para você ver melhor, tá? Na tela. Então a partir desse momento nós não podemos mexer na imagem. Se você mexer na imagem, tanto no tamanho, na posição tudo bem, não mexendo no tamanho da imagem, tá? Você consegue transferir com qualidade. Agora, se você mexer no tamanho, por exemplo, clicar nela e puxar aqui do lado, puxar para cima ou para baixo, já vai dar diferença na hora de você encaixar as cores na sua camiseta, tá? Então tem que ter muita consciência do que você vai estar fazendo a partir de agora. Vamos fazer agora, nós não precisamos rastrear mais a imagem, já está rastreado, nós estamos trabalhando somente com o desenho já rastreado. Agora nós vamos só deixar o que nós precisamos cortar de amarelo, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar toda a imagem, vou fazer o seguinte, vou aproximar mais um pouco, e o que nós precisamos fazer agora é só selecionar, né, deixar aqui na área de corte o que nós precisamos recortar de amarelo. Então nós vamos selecionar toda a imagem, toda a área, vamos clicar com o botão do lado direito e vamos liberar caminho composto, certo? Já liberou toda a área. Então o que nós cortamos inicialmente? Nós cortamos essa borda externa, tá? Então nós vamos clicar na borda externa e vamos deletar a borda externa, correto? E o que ficou agora? Ficou essas áreas aqui, esse miolinho, essa parte interna, essa parte aqui, esse miolinho aqui e esse miolinho. Essas partes nós precisamos cortar de amarelo. A parte externa nós não vamos cortar mais, tá? De qualquer forma, nós vamos desperdiçar um pedaço de vinil amarelo, porque vai ter que cortar um quadrado aqui, mas nós vamos conseguir rastrear somente essas areazinhas aqui de recorte, que são as partes internas, tá? Você vai entender na prática na hora que nós vamos recortar. Já está no tamanho correto, eu só aproximei a tela, você lembra, tá? Mas nós não mexemos no tamanho, tá? Nós só aproximamos a tela. Vamos colocar a grade de novo, vamos colocar a grade, colocamos a grade, está do mesmo tamanho, nós vamos clicar aqui em enviar para o corte. Aqui minha silhuete está desligada, eu vou ligar ela e vou enviar para o corte. Vou posicionar o vinil amarelo e vou iniciar o corte. Você vai acompanhar lá o início do corte, tá ok? E depois nós vamos enviar lá, vamos para a nossa prensa para transferir. Bom, lembrando que é o seguinte, você poderia utilizar uma infinidade de cores. Se você tivesse 10 cores, você usaria esse processo. Basta o quê? Você analisar o seu desenho principal, tá? Vou colocar mais um pouquinho mais para cá, você analisar o seu desenho principal, quantas cores ele tem, e montar a estratégia de separação de cores. Você viu que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Basta você prestar atenção no que você tem que retirar naquele momento, posicionar o vinil da cor que você quer recortar na sua silhuete e fazer o corte parte a parte. Depois você vai posicionar tudo em cima da camiseta, como eu vou te mostrar daqui a pouco, e estampar. Bem simples, tá ok? Então vamos prosseguir aí com o corte e vamos levar para a prensa para finalizar essa parte aí de transferência com vinil transfer, ou mais conhecido como Power Film, ok? Um abraço e vamos até lá. Bom, então vamos lá, estamos aqui com a nossa base e agora nós vamos precisar cortar o amarelo, né? Então vamos posicionar aqui normalmente, lembre-se, lado
brilhante para baixo e o lado áspero para cima, tá? Então vamos posicionar aqui. Vou prender aqui com as minhas fitinhas novamente. Prender aqui com as minhas fitinhas só para ficar bem justo. Não correr o risco de correr. Bom, aqui eu tô mostrando um processo assim, eu poderia usar o vinil inteiro, né? Mas é só para você entender com pequenos retalhos. É um material que você consegue aproveitar bastante, tá? Então com pequenos retalhos você consegue fazer bastante coisa com ele, tá ok? Então é isso aqui, já tá colado. Vamos posicionar aqui na nossa... Deixa eu só prender aqui a parte de cima para não ter risco de correr também. Prontinho, vamos prender aqui a outra parte. Vamos posicionar aqui. E vamos carregar, tá? Agora nós vamos vir aqui no nosso programa. Então aqui nós vamos somente clicar aqui em enviar, tá? Enviar para a silhuete. E ela já vai começar a enviar. Já vai começar o corte. Somente das áreas que a gente precisa agora, tá? É bem rápido, tá? Já vai finalizar. Bom, já finalizou. Agora nós vamos retirar. Vamos puxar aqui. Tirar esse monte de fita que nós colocamos aqui. E agora nós vamos depilar esse material aqui, tá? Vamos começar depilando. A gente pode cortar aqui também o excesso. Eu aconselho você cortar o papel maior, tá? O vinil maior, porque a gente vai posicionar em cima do outro depois. Você vai entender aí na prática, mas é bom cortar ele maior do que a área que realmente você utilizou, tá? Não sei se dá pra ver bem aqui, mas vou tirar, começar a depilar agora, vai ficar mais prático para entender. Então vamos tirando aqui. Ó, retirando, só vai ficar a parte que a gente precisa, ó. Dá uma olhada. Vamos ver, olha lá. E finalizou. Então aqui ficou somente isso aqui que a gente vai precisar, certo? Não entendeu muito bem? Então espera só um minutinho que eu vou te mostrar agora, colocando a camiseta aqui só para você entender antes da gente levar para a prensa. Vai ficar dessa forma aqui, tá? Camiseta posicionada. Então vai ficar essa parte aqui. Vai ficar essa partezinha com alguns detalhes. E depois vai ser colocado essa outra partezinha aqui, encaixando na imagem. E vai ficar basicamente dessa forma aqui. Obviamente melhor encaixada. Aqui é só para você ter uma ideia de como será feito. Então é isso aí. Agora você entendeu como que trabalha com 2, 3, 4 ou 5 cores, né? O mesmo processo. Você precisa fazer um estudo antes, né? Para entender quais as partes que você precisa e não precisa cortar na sua máquina, tá? E as cores que você vai encaixar em cada caso. Agora nós vamos levar para a prensa térmica, né? Vou fazer a personalização lá. Você vai ver o passo a passo. E nós vamos finalizando aqui essa aula referente ao vinil transfer ou power film. E partiremos aí para novas aulas do nosso curso Sublimação e Transfer na Prática, tá ok? Bom, pessoal, então estamos aqui com a nossa camiseta, né? A camiseta infantil e os nossos dois vinis, né? Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro prensar a parte de baixo, tá? Primeiro a parte de baixo e depois a parte de cima, tá? Para não ter erro. Então, como nós vamos fazer aqui? Nós vamos primeiro prensar a camiseta para tirar a umidade
5 segundos sempre, não se esqueça disso. Vamos lá. 5 segundos. Ok, 5 segundos prensado. Tiramos a umidade da camiseta. E agora nós vamos posicionar aqui nossa primeira parte. Vamos contar sempre 2 dedos da gola, tá? E vamos posicionar aqui embaixo. Eu gosto de utilizar a medida de acordo com a reta, né? Localizar se tá certinha, se tá reta, pela etiqueta da camiseta, tá? Mas como as camisetas hoje em dia não tem uma fabricação tão retinha, então é bom você, se for suficiente ou necessário, utilizar também aí uma fita métrica para você medir certinho. Então posicionamos sempre a parte áspera do vinil virada para baixo para a camiseta. Vamos proteger com o Teflon. Agora nós vamos prensar com 15 segundos. Então vamos fechar. Vamos deixar rolar 15 segundos. 15 segundos inicialmente. Vamos tirar aqui com 15 segundos. Beleza. Feito aqui a primeira parte da nossa colagem. Então eu vou tirar aqui. Ó, só para você ter uma ideia. Nós vamos remover, ó. Aqui com 15 segundos. Removemos a primeira parte. Você viu que ele já ficou... As cores mais escuras, elas ficam com um aspecto mais derretido. Ela adere mais às cores diferentes, né? O branco, ele não adere tanto, mas o amarelo e outras coisas já aderem mais, tá? O vermelho você vai ver que eles já ficam... Eles colam bem melhor na camiseta. Bom, ajustado aqui, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos encaixar a outra parte do nosso desenho, tá? Então, aqui com calma, vou virar aqui para você ver. Aqui com calma nós vamos encaixar o desenho em cima do outro, tá? Vamos encaixar aqui da melhor forma possível. Pronto, encaixado, tá? Colocamos por cima e agora vamos levar para a prensa novamente, tá? Só você certifique de que tá certinho, que não tem nada fora. Todo cuidado aqui, né? Nesse momento aqui é pouco, tá? Não tenha pressa, muita paciência para fazer bem feitinho. Tem que fazer com bastante paciência, tá? Pode ficar um pouquinho de erro se você fizer com muita pressa. Eu encaixei, que eu achei que ficou bom. De repente fica alguma frestinha fora. Então é por isso que é bom ter bastante paciência. Bom, feito isso, agora nós vamos fechar nossa prensa por mais 20 segundos. Vamos esperar o tempo passar. Está finalizando o tempo. Ok, finalizou o tempo. Nossa prensa estava regulada com 25 segundos, tá? Por isso que não tocou. Mas nós deixamos inicialmente 15 segundos e depois 20 segundos. E aqui está a nossa camiseta do Superman, certo? Camiseta infantil. Dá pra você ter uma ideia, ficou bem feitinha, tá? À medida que ela for secando também, como ela está numa alta temperatura ainda, aí vai ficando mais, uma qualidade ainda melhor, tá? Mas inicialmente ele fica assim com esse aspecto mesmo, mas depois ele vai ficando com um aspecto melhor. Bem encaixadinha, bem feitinha. É importante você utilizar uma temperatura diferente do que o fornecedor passa. Eu gosto de utilizar uma temperatura bem maior para poder colar bem. Desse jeito que você está vendo aqui, tá bem colado, não vai soltar nunca. Ele pode lavar quantas vezes quiser, tá? Essa camiseta. Só não pode passar o ferro em cima e nem esfregar. Mas lavagem pode fazer quantas lavagens
forem necessárias, que ele vai ter sempre uma boa qualidade de estampa e não vai sair. Aí você faça teste, dependendo da potência da sua prensa, se você achar necessário, reduza o tempo, tá? Não mude a temperatura. Use sempre 200 graus. Aí você coloca 20 segundos, se você achar que for muito na sua prensa, reduz lá para 15 segundos e faz o teste, tá? Eu gosto de prensar de 20 a 25 segundos, dependendo do caso, ok? Então finalizamos por aqui com a técnica que eu te mostrei de fazer essa parte de encaixe de cores. Você pode utilizar quantas cores necessárias forem, só você analisando, né, tendo a percepção de analisar as partes que você precisa tirar da imagem para poder fazer com qualidade, tá ok? Finalizamos essa aula por aqui, um abraço e até as próximas aulas.